Fala, meus criptotrailers, começando mais um vídeo aqui no canal e o Bitcoin recuperando bem, não só o Bitcoin como o mercado internacional digerindo essa informação toda da nova variante do coronavírus. A gente teve uma grande movimentação de alta no mercado internacional, já voltando para testar os topos anteriores, uma boa de uma recuperação. No Bitcoin a gente está tentando romper a nossa cunha descendente no tempo gráfico de 4 horas. Olha só, eu tenho uma cunha descendente, esse é um padrão gráfico que geralmente rompe para cima. Então não é de nos assustar, é um rompimento positivo para cima. Olha a nossa cunha, já voltamos, fizemos o reteste e aí estamos tentando romper o topo novamente para ter continuidade de alta. Volume de compra está começando a surgir. Ok, então começamos a entrar em um cenário onde eu gostaria de retomar uma exposição no Bitcoin, eu gostaria de readicionar posições de swing trade e day trade no Bitcoin, lembrando que minhas posições de hold, aí vocês vão falar, mas você tem que comprar moedas quando o mercado está caindo. Bom, minhas posições de hold não são vendidas, eu fico segurando independente da movimentação do mercado. Isso que eu estou falando são posições de day trade ou posições de swing trade. Se você não tem exposição nenhuma no mercado, vá comprando Bitcoin e aproveitando as promoções. Então, para fazer um trade, para aproveitar ainda mais esse movimento, agora eu vou fazer o seguinte. Rompemos a nossa cunha descendente. Vou apagá-la, padrão rompido, vamos para o próximo. O que eu vou fazer agora? Tempo gráfico diário, olha só que interessante no tempo gráfico diário a gente tem. A gente tem a possibilidade aqui no tempo gráfico diário de um ombro do lado esquerdo, cabeça do movimento, e aí vamos vir provavelmente formar um ombro do lado direito, e isso seria um padrão de reversão de tendência, né? Agora a gente tem que saber se vamos romper já direto 59.400 e formar o nosso fundo depois, ou se 59.400 vai servir como resistência. Vamos corrigir para formar uma base de preço. Devido a toda essa movimentação e ao volume ascendente, maior probabilidade é de formar uma base de preço acima da base anterior. E aí, como eu estou no tempo gráfico diário, esperando esse ombro, cabeça e ombro, nessa movimentação toda de preço, aonde seria um ponto ideal de compra? Bem, eu gostaria de ver o seguinte, 1 hora em sobrevenda seria um dos pontos ideais de compra novamente, buscando por uma base de preço no tempo gráfico de um dia. Então, um dia eventualmente vai corrigir, seja daqui ou daqui ou daqui, ele vai corrigir em algum momento, e aí durante essa correção vou observar pelo 1 hora batendo níveis de sobrevenda, então venho aqui já no Bitcoin, adiciono o alarme, 1 hora batendo em nível de sobrevenda, vou me interessar por adicionar posições. Acho que no 12 horas fica ainda mais nítido aqui esse ombro, cabeça e ombro, olha só. No 12 horas, ombro, cabeça e ombro inverso. Ombro, cabeça e ombro inverso. Então vou querer adicionar posições no ombro do lado direito contra o ombro ou contra a cabeça do movimento, tentando surfar uma movimentação de alta. Qual seria uma bandeira vermelha desse movimento? O que eu tenho que me preocupar? Bom, se a gente inverter a tendência no diário, inverteu, tá, formou um pivô, teve continuação de alta. Se o volume for descendente, se a gente não tiver volume para romper o nosso topo do movimento, eu tenho que olhar o seguinte, a nossa bandeira vermelha seria o tempo gráfico semanal formar um pivô de baixa. Forma um fundo, forma um topo descendente. Se eu formar esse pivô de baixa no tempo gráfico semanal, isso deixaria as coisas um pouco mais conturbadas. Esse aqui é meu fundo do movimento, é o fundo do medo, né? Daquela segunda variante, quarta variante, sei lá, do coronavírus. A gente formou esse fundo, então esse é o fundo do pânico, a gente não pode perdê-lo de jeito nenhum. Se a gente formar um pivô de baixa no semanal, zoom out, olha para o mensal e aí vamos começar a corrigir um pouco no mensal para formar uma base de preço acima da base anterior. Então, pontos chaves que vocês têm que anotar aí. A gente vai tentar um pivô de alta no diário, vai tentar inverter a tendência no diário. Se a gente conseguir inverter a tendência no diário, o volume ascendente, força, a gente precisa de volume ascendente e força se isso acontecer e esticar o máximo possível desse movimento. Se a gente não tiver volume, não tiver força e não conseguir romper os próximos pontos, né? Se não conseguir passar de 61, 62 mil dólares, que seria batendo o olho aqui, seria um ponto chave para a gente começar a invalidar o nosso pivô de baixa no semanal. Passando aqui de 61, 62 já começa a ficar mais interessante. A gente precisa de volume e força até passar dos 61, 62. Se não tiver, a gente vai dar um zoom out de novo e observar por um possível
pivô de baixa no semanal. Então temos que entender isso para nos preparar para esses movimentos. Se acontecer um pivô de baixa no semanal, tá, vai demorar vários dias, a gente vai ter outras análises até lá, ganhando até mais informações, mas é um ponto que a gente tem que tomar cuidado e é isso. Estou pensando em adicionar posições aqui no Bitcoin, ombro, cabeça e ombro inverso, e tem umas moedas que vão dar excelentes oportunidades de trade. Tem algumas moedas que vão dar excelentes oportunidades de compra. E quais são elas? Eu separei uma lista aqui com algumas moedas que a gente tem que observar. Olha só, Mana. Mana tem boa continuação. Olha só, fundo ascendente. Fundo ascendente. Fundo ascendente. Fundo ascendente. Ou seja, estamos criando bases de preços. A nossa escadinha está sendo formada. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, Mana está dando boas oportunidades. Então, Mana no 1 hora em sobrevenda. Olha só. Atingimos 1 hora em sobrevenda. Base de preço. Atingimos 1 hora em sobrevenda. Base de preço. Atingimos 1 hora em sobrevenda. Base de preço. Então, todas as 1 hora em sobrevenda são bases de preços. Isso me diz o quê? Se eu atingir 1 hora em sobrevenda de novo nessa moeda, eu vou formar uma base de preço. Então, meu alarme está aqui posicionado e eu estou querendo adicionar posições em Mana. Eu só estou esperando o meu alarme tocar. E como é que vai funcionar isso? Várias moedas, olha, Luna também. Luna tendo boa continuação de alta, olha só como o diário está tendo grande continuação de alta. Ou seja, aonde eu vou querer adicionar posições em Luna? 1 hora em sobrevenda. Por quê? Porque eu pego o histórico de Luna, olha só, 1 hora em sobrevenda, 1 hora em sobrevenda. Aqui vários pontos do 1 hora em sobrevenda. Vários toques que a gente teve em 1 hora em sobrevenda, 1 hora em sobrevenda. Todos esses toques resultaram em movimentações pós de alta, né? Então, quando atingir 1 hora em sobrevenda de novo nesses ativos, eu vou querer escalar algumas posições. Eu boto meu alarme lá nesses ativos e espero tocar. Um dia esse alarme vai tocar. E aí, quando ele tocar, eu vou saber exatamente o que é para fazer. Diego, eu devo alavancar nesse tipo de operação? Eu devo entrar 100% alavancado quando tocar o sobrevenda? Não. Conforme o preço for ficando extremo, tocou o seu alarme. Aí aqui tocou o seu alarme, entrou em sobrevenda. Você escala operações com um espaçamento até o RSI dar uma esfriada, entendeu? Dar uma esfriada não, ficar mais extremo. Quanto mais extremo o RSI ficar nesses movimentos, maior vai ser a sua posição, sem alavancagem, tá, galera? Não alavanquem nessas movimentações de preço. Então, eu estou de olho nisso, ó. ILV também, outra moeda que teve uma boa continuação de alta. E ainda não formou a base de preço. A última base de preço formada foi em 966,3. Lembrando, se vocês querem aprofundar nessas estratégias, não só essas, como várias outras estratégias para vocês operarem no mundo cripto, vou deixar um link aqui embaixo do meu treinamento, que é uma semana inteira de aulas gratuitas para vocês aprenderem não só coisas fundamentalistas sobre o mundo cripto, entender Bitcoin a fundo, aprender estratégias de trade, como você identifica uma tendência de mercado, enfim, várias coisas, tudo 100% gratuito. Então, se você tá querendo aprender sobre o mundo cripto, não faça absolutamente nada até chegar essa semana da Semana Cripto na prática. O link está aqui, garanta a sua vaga clicando na inscrição. ILV também, continuação de alta, tempo gráfico diário, olha só, formou uma base de preço. Eu volto aqui no 1 hora. E aí, o 1 hora entrou em níveis de sobrevendas algumas vezes, olha só. A gente entrou aqui em nível de sobrevenda, olha só, e entrou aqui em nível de sobrevenda. Então, criamos bases de preços. Aí você vai me perguntar, Diego, pô, é só um ativo bater um nível de sobrevenda que você vai fazer uma entrada? Não é assim que funciona. Isso funciona em determinados cenários. Você tem que ter um cenário antecedendo a essa oportunidade. Então, essas moedas são moedas que estão com as possibilidades de cenários ideais para esse tipo de operação. Então, olha só, aqui a gente tem novamente 1 hora em sobrevenda. São sempre bases de preços formadas. Aqui teve até nossa cunha descendente que rompeu para cima. A cunha descendente geralmente rompe para cima, antecedeu uma movimentação toda de preço. Então, Storage e Hero também está com grande continuação de alta no diário. Eventualmente vai voltar para formar uma base de preço e eu vou estar aguardando pelo nosso ponto de compra ideal. 1 hora em sobrevenda. Então, mercados internacionais digerindo um pouco a informação da nova variante do coronavírus. Isso faz eu... Nossa, sonzeira no fundo. Esmaga esse like aí.
Se você ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever. E mercados internacionais recuperando é um bom sinal. O único ponto que eu observaria muito próximo é caso o pivô de alta no diário tenha continuidade, o volume tem que ser ascendente. A gente tem que passar de 61, 62 mil dólares para diminuir a probabilidade de um pivô de baixa no tempo gráfico semanal. Então a gente tem que diminuir essa probabilidade desse pivô de baixa no tempo gráfico semanal. Tem que esticar o máximo possível a partir desse movimento. Então, se formar o pivô de alta no diário, a gente tem que esticar o máximo possível para invalidar a possibilidade de um pivô de baixa no semanal, que levaria a uma correção no mensal. E a correção no mensal a gente já viu como é que foi da última vez, né? A correção no mensal da última vez, não que vá ser igual, mas a gente recuou quase 55% durante 3 meses de queda. É um cenário totalmente diferente do que a gente está vendo nesses últimos 6 meses aqui de alta. Então, temos que estudar todas as probabilidades e ver, botar tudo no radar, porque a partir do momento que está tudo dentro do seu radar, você consegue examinar essas moedas com uma facilidade muito maior. A gente sabe que se não tiver força, cuidado com aquilo. Se tiver força, vamos observar o nosso topo histórico para um rompimento. Então é literalmente mapear todos esses cenários, e é o que eu gosto de fazer aqui para vocês todos os dias, para que vocês consigam ser ainda mais lucrativos. Então é isso, galera. Essa semana vai rolar uma super live. Eu vou decidir o dia, eu vou botar lá no meu grupo gratuito do Telegram e no Instagram. Então se você ainda não segue no Instagram, clica aqui embaixo, se inscreva lá no Instagram, que eu sempre respondo a caixinha de pergunta da galera. Tô respondendo a caixinha de pergunta da galera hoje o dia inteiro. Fica isso. Tenha uma excelente final de tarde, uma excelente noite e grande abraço a todos.